Educa TV apresenta Vamos Conversar? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Vamos Conversar, o podcast aqui da Educa TV. Eu agradeço muito pela sua companhia e pela sua audiência. E você sabe, este é um espaço de conhecimento, aprendizado, reflexão, diálogo, porque a gente acredita que é conversando que a gente se entende. E hoje tem um tema que é muito especial, que a gente vai falar sobre dignidade menstrual. E por isso eu tenho 3 convidadas maravilhosas aqui comigo. A primeira delas é a Renata Cruz, que é psicóloga social. Bem-vinda, Renata. Obrigada. Também a Marcela Reis, que é ativista social. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. E a Mariana Volpato, que é responsável pelo planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigada, Mariana. Obrigada a você. Embora eu já tenha aqui dito um pouquinho sobre vocês, tem muito mais coisa para falar. Queria que vocês se apresentassem para aí dizer um pouquinho sobre a atuação de cada uma e como se relacionam com esse tema. Ok. Bem, eu sou Renata Cruz, sou psicóloga social, atualmente atuo na Seta Norte, né? É a região que eu resido também, sou uma mulher preta periférica do CDHU São Martim. Participo do GT de Relações Étnico-Raciais do CMDCA, que em breve aí vai se tornar uma comissão, né? Um tema muito importante, a gente trabalhar esse recorte racial em todos os temas. E estou aqui para somar. Obrigada. Gratidão. E você? Eu sou Marcela Reis, sou ativista social, né? Também militante social. Hoje sou membro da CUFA Campinas como coordenadora social. Também faço parte do Conselho da Mulher, o CMDCM, e sou vice-presidente do Conselho da Comunidade Negra de Campinas. Hoje eu resido na região central, porém eu sou uma mulher negra de periferia. Então a luta é constante e nós estamos aqui para somar mais uma vez. Muito obrigada. E você, Obrigada. Mariana? Eu sou Mariana, eu sou diretora de escola da Rede Municipal de Campinas. Já trabalhei numa escola lá no São Martim, né, numa escola municipal de ensino fundamental. Depois trabalhei ali na região de Santa Mônica, então que são regiões periféricas também, né, que a gente lida com essas questões aí cotidianamente. Hoje eu trabalho na Secretaria de Educação, com o planejamento estratégico da Secretaria. Então, eu estou aqui também para falar um pouco dessa perspectiva de futuro, né? Acho que assim, o que a gente junto pode fazer aí por essas meninas e mulheres, né, que estão nessa condição aí da gente ter que pensar sobre a dignidade menstrual, né? Muito bem. Eu queria então que a gente começasse, para a gente deixar muito claro aqui sobre o que a gente está falando para as pessoas que estão nos vendo e também nos ouvindo. Então vamos contextualizar o que é dignidade menstrual, né? Do que a gente está falando. Quem quer começar? A gente está falando de direito, né? A gente está falando do acesso não só a... Eu acho que é quebrar um tabu, falar sobre menstruação, né? É uma questão cultural, né? As famílias não falavam sobre menstruação, né? As meninas descobriam, sangravam do nada, né? Do nada eu sangrei, machuquei. Então, acho que é muito importante também, acho que o processo todo começa pela educação, pelo diálogo dentro de casa, pelo diálogo nos espaços, né? Hoje com acesso à internet, que seja uma informação legítima também, né? Para validar as questões que as meninas trazem. E também atender ao público LGBTQIAPN+, né? E da questão da dignidade, não só a questão do absorvente, né? Sim, e que seja um processo natural, né? Que a gente precisa colocar não só para as famílias, mas também para a educação. Sim. Porque muitas vezes essas meninas só terão acesso a essa informação dentro do seu círculo escolar, né? Sim. Então a gente, ou no centro de convivência, então a gente precisa quebrar esse tabu. E é um direito delas, é um direito nosso que está sendo negado, que está sendo vetado diariamente, né? Sim, eu acho que assim, isso que vocês trazem, né? É uma pauta da educação. Não tem como a gente se eximir disso, né? Com certeza. Por mais complexo que seja, né? Acho que assim, a gente vive tempos complicados, difíceis aí, onde a gente precisa... Eu sempre falo que até o momento a gente lutou por conquista de direitos. E nós estamos vivendo um momento também de garantia, de lutar pela luta da garantia de direitos, né? Então, eu acho que a gente vem avançando nisso.
E eu acho que essa questão da dignidade menstrual, né? Eu acho que como vocês disseram aí, essa coisa da gente não negligenciar esse direito das meninas, por exemplo, irem até a escola, né? Porque pra gente da educação, essa é a grande questão, né? As meninas deixam de ir para a escola por estarem menstruadas. Eu acho que assim, a gente sair desse lugar, né? De sair desse tabu. E o que também eu acho que a gente tem que pensar é que essas questões são pedagógicas. Totalmente. Né? Porque a gente fala isso, a gente falar sobre o corpo, falar sobre ser mulher, sobre quem menstrua, né? Então, assim, é um direito das meninas que... E acho que dos meninos também na escola, né? Acho que, assim, a gente tem que tratar isso como pauta de todo mundo, Sim, né? sim. Então, assim, não dá pra gente negligenciar, né? E quando a gente fala de direitos, eu lembro até que no início se falava em pobreza menstrual, Sim. esse termo foi mudando, evoluindo, felizmente. Mas eu acho que é legal a gente dizer, porque o óbvio, né, ou pelo menos o primeiro pensamento é que a gente pensa no absorvente, que é a falta do absorvente íntimo. E claro, essa é uma questão, talvez a principal, mas tem outras questões que são relacionadas a dignidade menstrual. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, porque esses direitos vão além do direito de ter o absorvente, né? Sim, a gente tem que pensar que se tratando de Brasil, né, a gente ainda tem uma questão de saneamento básico precário. Falta de água, né? Sabão. Exatamente. É isso, é Coisas- banho. É você ter direito a Banho. tomar um banho dignamente, né? Quantas famílias compartilham banheiros coletivos, Sim. né? Então, você pensar que você não tem um espaço para você tomar o seu banho, né, para você se higienizar, né? Pensar também até nos espaços públicos, nos espaços sociais, em todo local que você estiver, a possibilidade de ter acesso ali para se higienizar, né? Então isso também precariza muito a questão das mulheres terem acesso ao serviço, delas poderem a questão da autoestima, e eu vou entrar na parte da psicologia humanista, né? E se sentirem acolhidas, né, nesse processo, com certeza. que é extremamente importante, porque mulheres ainda têm aquela concepção geral, mas uma menina que está iniciando esse processo, ela se vê ali sozinha, ela se vê sem ninguém, desamparada, Com vergonha. com vergonha e sem ter com quem falar. Então é uma questão muito mais complexa, e aí a gente só coloca a questão do absorvente, né? Como se fosse uma coisa simples. Não, e acho que assim, toma uma proporção gigante na vida dessas meninas, né? Porque é isso, olha, com Porque quem mudou eu a sua falo, vida, né? Mudou, né? Assim, com quem eu falo sobre isso, quem pode me ajudar, né? Eu acho que a escola tem que ser esse lugar de referência também. Sim, principal. Né? Eu acho que assim, as nossas escolas são muito sérias e respeitosas nisso, já fazem um trabalho, né? Então já disponibilizam absorvente. Mas eu acho que assim, ainda a pandemia, acho que trouxe pra gente mais alguns dados em relação a isso. Porque antes a gente talvez nem se desse conta dessa necessidade. Sim. Né? E a pandemia trouxe isso muito à tona, quando a gente, inclusive, junto com as cestas básicas, aquela coisa, algumas escolas começaram a mandar absorventes para casa, né? Eu tive um relato outro dia da Fran, ainda ela falou, olha, uma menina agradeceu publicamente, assim, né, gente? As pessoas começam a agradecer, né? As meninas, né, da gente ter vivido essas experiências aí, ter podido dar acesso a algumas coisas que elas nunca tinham tido, né? E a gente também se sensibiliza com algumas coisas que às vezes a gente nem sabe que acontece. Sim. Né? Então é isso, assim, a gente vive numa metrópole, né, numa cidade assim onde ainda a gente está beneficiado porque a grande maioria das pessoas tem ainda o saneamento básico, mas a gente ao mesmo tempo ainda tem situações onde as pessoas não têm condição de um banho digno, né? Então é um contrassenso. É uma aí o série de tempo todo, fatores, né? Mas falando, eu quero voltar depois nessa parte do acolhimento, falar um pouco mais dessa coisa de ser mulher, de menstruar, mas ainda falando sobre os conceitos de dignidade menstrual, você falou, né, do saneamento básico, falou do banheiro, e aí tem alguns dados que eu pesquisei aqui para trazer para nossa discussão, que é do Fundo de População das Nações Unidas, que é, né, ligado à Unicef, que é reconhecido mundialmente, e fala exatamente isso, que 3 milhões de meninas em 2021 no Brasil não tinham acesso a sabão após o uso do banheiro, que outras 5 milhões também
de brasileiras que vivem em residências que não tem banheiro. E aí, um recorte racial. Sim. Que a chance de uma menina negra morar em um domicílio que não tem banheiro é 3 vezes maior do que uma menina branca. Isso segundo dados do Unicef. Então, e aí falar também da escola. 321 mil alunas estudam em escolas, isso não é na nossa realidade, mas eu acho que é bom a gente entender o tamanho desse universo, né? 321 mil alunas não têm banheiros nas escolas. Você imagina nas suas casas, né? Então, a gente está falando realmente de direitos muito básicos. Né, e que são diretamente ligados à dignidade dessas meninas, dessas mulheres e dessas pessoas que menstruam. Sim, E aí vai surtir diversas questões, né? A gente pode colocar aqui em debate, fazendo esse recorte racial, o fato de que muitas dessas meninas, ao se ausentarem de suas aulas, de suas atividades enquanto mulheres, elas são desvalorizadas. Elas não são reconhecidas. E aí tem o preconceito de gênero. Sim, né? sem dúvida. Então, a gente já vai na questão econômica, que vai atingir diretamente as mulheres pretas, que são o alicerce dessa sociedade. São a estrutura dessa sociedade, né? Se a gente colocar na ponta do lápis, eu mesma que estou ligada diretamente às comunidades e às periferias aqui da cidade de Campinas, eu vejo o quanto a vida dessas comunidades, ela só acontece por conta das mulheres negras. Que carregam a sua família e carregam uma comunidade. Então, a gente precisa pautar que essas mulheres que nascem à margem da sociedade, que lá na frente serão marginalizadas e que têm os seus direitos negados, né? Então, a gente precisa colocar isso. Então, e a gente está negando desde que nasce, né? Então, quando a gente vai colocar uma criança no mundo, a gente não tem a hack porque nós somos fortes. Então, aí vem a criança que menstruou e ela não tem direito a um absorvente, ela não tem direito ao saneamento básico. Então, nós estamos sendo marginalizados o tempo todo. Então, acho que isso é uma questão de... É direito, mas é o dever do Estado. Sim, né? Claro. Então, passou da hora da gente dialogar, por exemplo, que não tem saneamento básico, que não tem sabão, que não tem absorvente. Né? Acho que em pleno século XXI, nós estamos aqui trazendo a questão do absorvente. Nós estamos na desigualdade tecnológica antes agora, do básico, né? Antes Parece, do básico. né? Mas você sabe, Marcela, que você falando isso, eu sempre penso nisso. Essa é uma discussão muito recente. As mulheres menstruam desde que o mundo é mundo. Mas é porque se nega isso, né? Mas é porque tabu. isso. Se nega. E são mulheres negras, né? É tido como algo sujo, algo ruim. E a gente cresce com essa concepção. Nossa, tô menstruada, não vou falar com ninguém, não vou vestir roupa escura, não vou sair de casa, bolo, não vou fazer nada. Ele podia lavar cabelo, lembra, né? Não, e Meus a sociedade avós... coloca isso como uma coisa ruim, né? Sim, eu acho que assim, o que eu penso sobre isso, assim, as meninas, elas estão fadadas sempre a ser mulheres que vão ter dificuldade com essas questões, né? Isso. Você trazer a questão econômica é muito séria, porque a gente fala disso o tempo todo, né? Então, as empresas contratam menos mulheres, as mulheres chegam menos em lugares de chefia, enfim, toda essa questão por conta disso, ou porque ela menstrua, ou porque ela ou porque ela é mãe, né? Vai ter a licença, ela vai faltar mais, então assim, o tempo todo a gente está sendo penalizada. E o tempo todo sendo cobrada. Sim, né? E aí eu fico pensando ainda mais, né, quando esses dados vêm à tona, né, que a Lilian traz pra gente, né, então assim, nós estamos falando ainda que, querendo ou não, nós estamos num lugar muito privilegiado. Sem dúvida. Né, nós temos absorvente, nós temos banheiro, nós temos, né, a condição de tomar um banho digno, né, então assim, ainda assim a gente está falando de um lugar que a gente não ocupa. Né? Então, isso me chama muito atenção, porque eu falo, olha, eu tenho 2 meninas, né, tá lá, olha, menstruadas ou não, o absorvente tá lá, né, o banheiro tá lá, o sabão tá lá. E assim, essas meninas que não tem nada disso. Não, e além de tudo, elas têm informação. Isso. Que é tem isso, com é o quem acolhimento falar, da mãe, isso, é né? o acolhimento da tia, é o acolhimento da professora. E que é bonitinho, né? Entendeu? Quando que faz a diferença, né? E aquela menina periférica, negra, ela não tem. Não tem. Então ela vai ter que se virar nos 30 e ser mulher de um dia pra noite. Exatamente. Né? Muitas vezes sozinha, né? Sozinha. E às vezes antes até de menstruar. E aí a gente vê as antes. nomenclaturas que mulheres são fortes, mulheres negras principalmente, mas isso a gente tem que colocar, é o fracasso do Estado.
Porque é fácil você colocar nomenclatura em uma pessoa, enquanto você não faz o seu papel, né? Então, nós somos fortes, mas quem disse que eu quero ser forte? Né? Não, eu quero o meu direito. E ninguém me perguntou, né? Você tá precisando de alguma coisa, no que eu posso te ajudar, né? Então, eu acho que assim, é a grande chave da discussão, né? A gente trazer essa pauta para todos. E uma questão, quando ela vem para debate, é justamente isso, né? Quando a gente fala de cestas básicas, né? Com itens de higiene, né? Sim. Eu lembro que quando eu era adolescente, o ápice, né, era receber uma cesta básica com kits de limpeza. Né? Nossa, veio sabão em pó, veio não sei o quê, veio detergente. E agora a gente já fala de um outro processo, que foi quando começou a vir sabonete, pasta de dente. Né? Então, assim, e agora a gente tá falando sobre absorvente. Então, a gente tá olhando, tá fazendo os recortes necessários e olhando especificamente para aquela população que tem uma demanda ali que estava reprimida. Né? Porque se a gente pensar no preço de um absorvente hoje, né? O custo... R$17, né? Então você pensa, o preço em questão do salário mínimo, né? Quem vai ter acesso ao melhor absorvente? O absorvente para mulheres que têm um fluxo mais intenso. Né? Se você parar numa farmácia, parece né? Que todo mundo fala, uma questão ecológica. Mas e para além disso, né? Porque isso é o fisiológico, é ali o sangue que vem todos os meses. Mas eu sempre penso também que o quanto a nossa sociedade é machista no nosso período menstrual, no nosso ciclo. E aí, Mariana, e vocês também, embora não estejam dentro de escolas, mas talvez você tenha um pouco mais de contato com isso, tenha tido, que eu na TPM, eu falo que saio de mim e vem outra pessoa, né? Eu fico pensando nas meninas. Não só você, a sociedade toda. Pois fala isso. Então. Mas eu hoje, uma mulher de 42 anos, aos trancos e barrancos, já me entendo como um ser que é cíclico, que eu tenho as minhas fases e que isso vai continuar. Mas eu imagino uma menina, que às vezes é uma menina da periferia, que não tem uma estrutura familiar, que não tem com quem conversar, que tem que ir pra escola, às vezes não consegue ir pra escola e às vezes tá passando mal, tá com cólica. O quanto de fato, e aí falando, né, mais da questão de gênero mesmo, a gente tem uma sociedade que oprime a mulher na sua natureza, né? É um sofrimento de toda ordem, né? No quanto que a nossa essência já é negada, né? Não mexe com ela, né? Não mexe com ela. Perde fases, né? Faz isso com a gente, ainda ridiculariza, né? Exclui totalmente. E você não dá o direito de realmente você poder se expressar como você é. Naquele seu momento, seja chorando, seja gritando, tirar a gente desses estereótipos da louca, surtada, a histérica, né? Pro Freud, né? Exatamente. Então, acho que sai muito disso. Sim. Né? E a gente está exposto o tempo todo, né? Essas meninas estão expostas o tempo todo, né? Sim. Então, é isso que eu fico pensando, assim, como que a gente pode fazer, o que a gente de fato pode fazer, né? Com essa questão toda da discussão da dignidade menstrual, para a gente ultrapassar essa coisa do fisiológico, acho que como você traz, né? A gente se aprofundar mesmo nessa questão do ser, né? De como essas meninas se sentem, quem que pode ajudar, quem pode ouvir, né? E foi o que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? A escola é o lugar onde está todo mundo. Né? Então, assim, outro dia eu estava conversando com o pessoal da saúde. Olha, os adolescentes vêm pouco ao centro de saúde, mas na escola eles vão, bem ou mal, né? A gente pega no pé, não deixa faltar, por que tá faltando? Mas eles estão lá, né? Então, e acho que por isso também essa gama de situações complexas que a escola vive, né? Porque a escola está o tempo todo lidando com essas questões também. Com questões que não são diretamente ligadas ao pedagógico, isso, mas né? que digamos se assim, tornam pedagógicas, né? Então, acho que é um pouco isso. Acho que a gente também vem avançando nesse olhar, né? De sair só desse lugar assim, não, a escola, todo mundo tem que ir. Não, olha, todas as ações que acontecem na escola, os cuidados, a conversa, o acolhimento, tudo é pedagógico, né? Então, assim, o tanto que a gente ter esse cuidado com as nossas meninas aí é pedagógico. Então, eu acho que a gente vem num crescente. Acho que como você trouxe, olha, antes era a cesta básica, né? Depois a cesta com produtos de limpeza. Agora nós estamos olhando para isso, né? Uma cesta com produtos de higiene. Acho que, infelizmente, tardiamente, né? Porque, assim, muita gente já sofreu com isso antes, né? Sim. Mas eu acho que, assim, a gente tem que cuidar de quem tá vindo aí, né? Dessas mulheres que estão aí. Eu acho que, assim,
nunca é tarde pra gente cuidar das pessoas, né? Nós estamos então, acho a que... passos jabuti, né? Isso. Então, Mas eu acho que E vira e mexe e querem puxar a gente pra trás. Isso, ainda querem segurar o Mas eu acho que é importante a gente frisar, e aí vou tomar para mim essa questão, principalmente das meninas periféricas, que tem muita potência. As próprias meninas têm trago a discussão com relação aos seus corpos, com relação aos seus direitos. Então, assim, hoje a gente não tem uma sociedade que se cala mais, não. Então, as meninas, elas levam o questionamento para suas famílias, né? Porque tem aquela mãe que chega no centro de saúde. Eu trabalho num serviço, no CESF, né? Um serviço especializado de proteção à família, que são famílias que já chegam via CREAS com situações de violação de direito. E mesmo nesses espaços assim de muito sofrimento, a gente vê muita potência. Sim. Então, as famílias, elas não estão se calando mais. Elas estão trazendo à tona as questões que estão acontecendo, principalmente, e aí, querendo ou não, vou puxar a sardinha, Lógico. Principalmente as mulheres, principalmente as meninas periféricas, elas têm tido voz. Elas recorrem aos serviços do centro de convivência, à escola, ao centro de saúde, para dizer, ó, tais e tais violações acontecem dentro da minha casa. Muitas vezes ela não consegue nem entender que aquele processo é violento, é uma violência, é uma violação, mas ela traz a informação porque aquilo de alguma forma causou sofrimento. Então, seja para ela, né? Seja para a mãe, seja para os seus irmãos, para suas irmãs. E eu acho que as meninas periféricas, elas têm uma força tão grande que é de incitar o debate, de trazer, sabe, de provocar, até mesmo na escola, com os meninos. Nos centros de convivência a gente vê muito isso. As meninas batendo de frente lá com os meninos no momento menstrual, quando uma colega entra nesse processo de maneira repentina, né? Então, assim, e já vi casos de acolhimento do adolescente tirar sua jaqueta e vestir a menina. Sim. Olha, vai até o banheiro porque você menstruou, porque você tá sangrando. E a menina muitas vezes nem entendeu. O quê? Oi? Oi? Não percebeu. Não percebeu. Cuidado. Entendeu? Mas então, isso a gente vê até a evolução do homem, Sim, né? Nesse papel. A gente precisa quebrar o machismo. Sim, quebrar esse tabu, porque aí entra a questão do machismo, entra a questão também muito forte da religião. Sim. Nossa. É o que pega muito. E eu vejo o quanto essas famílias negligenciam por conta da religião. E aí você tem que ter cautela em conversar com essa menina, para que essa menina não passe de forma errada para os seus pais, para que isso não crie uma pressão muito grande, né? Então, sim, isso também esse tabu da questão religiosa, eu acho que é o que é o mais complexo, assim. São muitos fatores, né? Na periferia é muito mais complexo. Mas você sabe que, né, você falando isso dessas questões culturais, religiosas, você falando das meninas, da potência das meninas, eu me lembrei, a Mariana vai me ajudar a lembrar o nome da escola. Pavanati. Do Papo de Meninas? Papo de Meninas, eu ia falar sobre isso. Então você fala comigo, que a gente eu conheci num projeto aqui da Secretaria de Educação, e depois eu trouxe a professoras e 2 meninas de 10 anos aqui. Olha, que uma graça. Mas assim, eu sempre fico me pensando como eu vou colocar, porque a gente também não tem que adultizar mais as meninas do que a gente já costuma fazer. Mas eu fiquei impressionada com a força, com a potência dessas meninas. E aí não dá para não pensar que o quanto ter um espaço educacional fértil, porque foi na escola onde elas se encontraram, elas se organizaram, encontraram acolhimento de uma professora. E elas estão fazendo, elas são um grupo de meninas. Eu sou linda, eu sou forte, eu sou poderosa. Não é, Mariana? Sim, uma graça, uma graça. Muito bacana. Vocês vão conhecer. Tem um programa, né? Tem. Vocês gravaram o programa. Então, assim, era o que eu ia dizer. Que acho que, assim, apesar e acho que a importância da escola ser laica. Não, é fundamental. Então, assim, a gente garante... Todos os direitos ser laicos, porque senão a gente está perdida. Então, eu acho que, assim, é isso, né? Isso que você está trazendo. Porque, de novo, claro que a gente acaba trazendo muita responsabilidade para a escola, né? E eu também me preocupo com isso. Mas eu acho que é o lugar onde a gente... Assim, nós estamos com os meninos, com as meninas, né? Onde a gente vai tratar disso. É um tema, né? Que tem que ser tratado... acho que voltando à questão biológica mesmo, né? Porque a gente vai... É conteúdo escolar, né? Então, assim, isso faz parte da trajetória.
Mas eu acho que mais do que isso que você falou, acho que assim, quando o menino tem essa sensibilidade de tirar o casaco, olha, né? Porque isso tem que fazer parte desse cotidiano, né? É isso que eu disse, desde que o mundo é mundo, as mulheres menstruam e os homens sabem disso. É verdade. Sim. Né? Então, assim, se a gente for olhar historicamente aí, né, na questão das bruxas e tudo mais, as mulheres eram, né, tinham poderes porque sangravam, enfim, tem toda uma discussão histórica também de repressão dessas mulheres Sim. que a gente não pode desconsiderar, né? E eu acho que eu vejo que a gente vem avançando em tudo isso. Como você disse, acho que assim, não dá para dizer, olha, a gente tá muito rápido, tá de acordo com o que a gente achava que deveria ser. Entretanto, acho que nós estamos no caminho. Sim. Né? Todo mundo olhando para as questões, todo mundo parando para pensar nisso, se sensibilizando com a causa. A escola, eu vejo assim, as escolas de modo geral já fazem esse acolhimento, né? Então, assim, acho que a gente vem avançando. Acho que o cuidado, né, com essas meninas, porque é isso que você traz também, né? O quanto que a gente faz com que elas sejam sempre mais fortes, né? Então, essa potência, claro, que a gente se sente empoderada, né? Quando a gente também escuta essas meninas falando, acho que assim, a gente se sente fortalecida, acho que aquela coisa, ninguém larga a mão de ninguém, a gente tem, né, que seguir junto as mulheres aí, uma cuidando da outra. Sim. Eu acho que a gente também vem avançando nisso, né? Deixando um pouco essa coisa da competição de lado entre as mulheres, mas assim, somos todas mulheres, vamos seguir juntas, a gente se ajudando, mas ao mesmo tempo a gente também sobrecarrega um pouco as meninas com isso, né? Então é uma dosagem aí que a gente tenta ser sensível, né? Então, Mas nesse ponto também entra a questão que você acabou de dizer, né? Há uma sobrecarga dessas mulheres, né? Que não querem, não assumiram, né? Não pediram esse título, esse papel de Nós não valente, pedimos. guerreira, né? E a gente tá cansada, a gente quer entregar E a criança, ela tem que ser criança. Sim. Ela tem o direito a brincar, ela tem o direito de se divertir, a gente não pode esquecer disso nunca. sim. Então, a gente está vendo a inversão de valores, né? Então, essa criança, igual eu fico vendo crianças que têm um discernimento fantástico, né? Que você conversa e parece que está falando com um adulto. E aí você começa a pensar e falar, cadê a criança? Cadê o direito dela? Viver os períodos, né? sem dúvida. Viver suas Porque fases. hoje estão, pulando etapas. Então, o fato de você ir lá, brincar na areia, de você pegar areia, essas crianças não estão tendo isso, né? Então, A própria primeira menstruação, a gente falava, né? É um rito de passagem. isso. Né? Então, a gente está vendo. Eu tô pensando aqui nessas meninas, mas eu fico pensando que eles estão tirando algo da gente. Mas eu acho, Marcela, eu concordo com você, mas eu acho que tem uma outra questão que talvez seja mais relacionada a esse programa exatamente que a gente está dizendo, que é uma questão de consciência corporal que a gente tinha muito tarde. Que a gente nem tinha, né? Porque eu com 10 anos, eu tinha uma Barbie, brincava com uma boneca e nem lhe dava conta do que, né? Eu acho que com todas essas discussões, a gente está nesse momento da sociedade, e algumas gerações passam por isso, né? Em que a gente está encontrando o limiar ali do que que não deveria estar nessa idade, ou daquilo que já deveria ser naturalizado desde muito cedo. Sim. Né? Porque o que eu vejo nessas meninas especificamente é um fortalecimento de proteção. Sabe esse sentimento? Cuidado. Esse sentimento de uma cuida da outra mesmo, assim, que entre nós, que somos mais velhas, não existia, né? Existia essa coisa da rivalidade, da mulher chegar e você falar, quem é? Eu acho que quando você começa, né, a mostrar que as mulheres precisam estar unidas e precisam se conhecer, saber quem são seus corpos, também é uma forma de proteção. Sim. Até por conta de abuso, Sim. né? De tantas questões. Né? Que hoje acho é muito que mais isso é muito latente, sério, né? Então, acho que essa insegurança das famílias em si, vai para a escola, volta, entra dentro do ônibus, tudo hoje em dia gera uma insegurança. Sim. Né? Então, acho que a gente está se abraçando mais, com certeza, por conta disso. Acho que as meninas hoje... Então, mas aí acaba pulando-se processos, né? Que a gente precisa tomar esse cuidado. Eu acho que isso que você traz, né? Esse cuidado, esse medo, né? Eu acho que a gente está Sim. o tempo todo também vivendo Insegura, né? situações de insegurança, de medo, né?
a gente sempre faz essa discussão. Antes não era assim. Eu acho que não é bem isso. Eu penso que a gente já vivia isso, mas hoje a questão da internet, as coisas são muito mais públicas e publicizadas do que antes. E também as meninas ficam mais expostas, as crianças todas, né? Então, assim, acho que aquela velha discussão. Que tipo de foto que a gente põe na internet, se põe, se não tipo põe, de roupa. que roupa que usa, né? Então, acho que assim... E eu sempre falo, a minha menina vai pra escola de ônibus, ela, esses shorts, olha, acho que tudo bem os shorts, o problema não é os shorts, né? Pessoas. Então, você deveria poder usar os shorts Sem em qualquer dúvida. lugar. Então, acho que tem toda essa discussão que vem junto. Né? O tempo todo, essa questão do corpo feminino, essa questão de ser menina, de passar a ser mulher. Então, a responsabilização sempre, né, da menina pelas questões que acontecem, uma gravidez indesejada. Então, eu penso que todas essas questões aí, elas a questão da dignidade menstrual acaba perpassando por Sem tudo dúvida. isso. Sim, com certeza. Né? Então, assim, esse corpo, esse organismo, né, todo aí de sociedade mesmo, que a gente tem que olhar como um todo, né? E essas nossas meninas estão inseridas nesse processo, nesse mundão. Com certeza. A verdade é que a gente não deveria, por exemplo, precisar falar sobre abuso com uma criança. Mas a gente Exatamente. precisa. É necessário, se faz Né? necessário. E eu queria que vocês falassem um pouco, já que a gente está falando, vocês estão mais lá na ponta, né? Junto com essas meninas, assim. Essa é uma pauta? Vocês percebem que tem uma mudança, começou a ter uma mudança de comportamento? A gente está falando no sentido, né, da falta, mas também das meninas entenderem que é um direito delas, buscarem esses direitos, falarem sobre isso. Vocês percebem isso nas comunidades onde vocês atuam? Olha, eu vejo muito essa mudança. Até porque antigamente as mães que tinham criança em torno de 15, 14 anos de idade, que quando se menstruava ainda, né, com 14, 13 anos de idade, cedo, né? Hoje as meninas já não querem ter filhos, por exemplo. Algumas meninas, então, já estão nesse nível de discussão. Sim. Por exemplo, recentemente eu fui trocar o meu DIU e eu encontrei 10 adolescentes na Unicamp, tentando colocar o DIU para não ter filhos. Então, a gente está vendo que a informação, quando a gente leva, ela chega. Sem dúvida. Porque aquelas meninas não vão querer passar o que elas passam, de ter uma casa à beira do córrego, com bicho, sem saneamento básico, sem higiene. Elas não vão querer aquilo para elas. Então, por mais que elas não estejam ainda em condições, né, elevadas, mas elas já estão com informações, né? Isso é extremamente importante. E eu vejo o quanto isso é significante, né? Não só para mim, mas toda uma comunidade, porque aquelas meninas vão fazer a diferença para os seus próximos, né? Então, por exemplo, a minha filha fala, eu não quero filho, mãe. Então, por conta disso, olha que eu tenho uma posição digna. Sim. Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho saneamento básico, né? E ela tem saneamento básico, ela anda de ônibus, então ela está em outra patamar perto de outras meninas da periferia. Sim. Então, acho que é extremamente importante, quando a gente leva a informação e leva conhecimento, é fato que vai mudar. Sim. Entendeu? É um ponto que eu queria destacar, e aí vou trazer para a área que eu trabalho, né, para o CESF, que infelizmente também a gente tem que pensar de que maneira esse planejamento familiar está sendo feito. Porque na periferia o que você vê muito é adolescente no centro de saúde, tomando injeção, com muito hormônio, sem nenhuma orientação. Ela sabe que aquilo é para prevenir gravidez. Só que não se discute o uso da camisinha, uma DST, porque não é só uma gravidez indesejada, né? E eu conheço adolescentes, atendo famílias, que a adolescente não tem assim, o mínimo do conhecimento, da informação. E quando eu dialogo com essa questão de ir ao centro de saúde, eu tenho que... dona tem que ir no centro de saúde tomar a injeção. Mas para quê? Para que essa injeção? Qual o nome dessa injeção? Qual a dosagem dessa injeção? Você chega lá, você é acolhida por uma psicóloga, uma ginecologista, você conversa com ela, você faz uso de camisinha, você tem um parceiro só, né? Você tem vários parceiros, né? Então, assim, é feito essa construção? Não é. Na periferia não é. O que eu vejo são as meninas indo ao centro de saúde, tomando a injeção para prevenir uma gravidez. E aí a gente está fazendo uma higienização social. É só isso. É menos preto e menos pobre que está nascendo. Entendeu? Então, assim, que qualidade que
Que sociedade a gente quer, né? O que a gente está dizendo para essas meninas? É só não engravide? Só não tenha filhos? Não, só não procrie, não tenha filhos, por favor. A sociedade agradece. Mas que sociedade é essa? Cadê o debate? Sim. E aí a gente vai para a questão da dignidade menstrual, porque é isso. As meninas que estão fora da escola é aquela que não pode comprar o absorvente. Sim. Que a mãe não tinha 20, 10 reais para comprar Não, e a gente pode ir além. Essas meninas que não vão para a escola, que não podem comprar absorvente, são meninas que têm refeições somente na escola. É isso. Então a gente está falando de uma precariedade Então, da é saúde. muito mais do que a Ou questão. seja, não vai pra escola, não come. Né? Não come. Não come, não tem direito ao absorvente, ao conhecimento. Ao conhecimento, a ela é essa privada do Aí educação, sim, conhecimento, é, né? porque com fome, quem que estuda? Quem que adquire conhecimento? Assim, falando um pouco sobre isso, a gente tem procurado fazer algumas discussões com a saúde tem procurado a educação para fazer algumas tratativas. Claro, que eu acho que tem muitas coisas envolvidas e sensíveis, porque quando a gente fala também de uma menina, de modo geral, o nosso público é até 14 anos, o 9º ano, né? Então, assim, até então a gente está falando de estupro de vulnerável, É. né? Claro que nós temos as mulheres da EJA, as meninas da EJA, né? Que são mais velhas. Que são mais velhas, a partir de 15. Isso, é só pra Nem gente... tão mais Nem tão mais velhas, né? Mas só pra quem tá nos ouvindo, EJA, a Educação de Jovens e Adultos. Isso. Então, tem todo esse público também aí. Entretanto, a gente fica nessa... Eu falo que é o fio da navalha ali, né? Então, até conversei com o pessoal da saúde. Eu falei, olha, mas é estupro de vulnerável. Então, a gente notifica o Conselho Tutelar. Nós temos todos a obrigação de fazer essa notificação. Entretanto, a gente faz a orientação. Então, eu tenho visto, assim, um movimento também de um pessoal ali que tem procurado educação para a gente fazer algumas parcerias, para pensar... Por exemplo, em fevereiro, eu sei que tem a semana da questão da prevenção da gravidez na adolescência, então tem o pessoal que tem procurado. E a gente tem feito essa discussão, né? Acho que assim, a gente não trata só da questão do sexo, mas da sexualidade, né? Da vida dessa menina, da vida dessa mulher aí que está se tornando uma adulta, muitas vezes muito antes do que do nosso ponto de vista deveria, né? Entretanto, ela tem ali, se ela tem relação sexual, ela está exposta, né? Há uma gravidez, há uma doença, então, claro, acho que a gente tem que tratar dessa mulher aí como um organismo todo, né? Não dá pra falar, olha, isso que você tá dizendo, assim, é muito sério, porque, não, simplesmente para não engravidar, né? Então, ainda eu perguntei, que tipo de anticoncepcional que a gente normalmente usa? Aí você falou do DIU, elas têm o Mirena, né, que diz que eles estão também, usando, né? A injeção elas disseram que evita um pouco os próprios implantes, que tem a preocupação também de usar o anticoncepcional, né, o contraceptivo aí de longa duração, né? Então, acho que isso também é uma questão, porque para que essas meninas tenham a gravidez mais tardia possível. Para que elas ou não engravidem se não quiser. Isso, para elas terem o direito da escolha, né? De engravidar ou não. E outra vez falando disso, que a responsabilidade dessa gravidez acaba sendo da menina. Sim. Né? Acaba sendo da mulher. Nós até falamos do anticoncepcional masculino, aí a gente ainda ficou numa discussão lá. Você ia confiar? Aí pensa, a gente também alivia para os homens. Sem dúvida. Né? Não, porque totalmente, então, até hoje. Não é século XXI, cadê o anticoncepcional? Não é? Aí você aí fala, não, vai ter um Gente, anticoncepcional, mas... Eles será não dão que ele conta, vai tomar direito? Eles não dão conta dos efeitos colaterais. Mas aí vai Eles vão ficar né? Então, não, assim, e é mesmo assim, ainda vai caber a responsabilidade pra você mãe lembrar desse homem, ou da né? mulher dele. A mãe que vai lá, ó, vamos lá tomar injeção, porque senão... Porque tudo sobra pra nós mulheres. Então, a gente assume o tempo todo esse lugar aí também, né? Mas aí, eu acho que entra nessa questão que a Carrê falou mesmo, né? Sim. Nessa higienização social, né? Porque nós estamos pensando só na gravidez. E o número de AIDS aumentou. Sim. Né? Alarmantemente, não somente no carnaval, jovens, né? Não se fala entre mais, os jovens, Entre entre os a questão jovens. do mesmo sexo. Então a gente precisa. E antigamente a gente via isso na escola. Eu vim aprender a sexualidade na escola. Isso. Eu também. Então eu Escola acho que é estadual, extremamente E é um importante. direito, né? É um Deveria ser lugar da direito, escola, né? Então eu lembro que a minha Falar professora levava lá o painel com o útero e ela explicava. E isso eu sinto falta. Eu acho que falta nas escolas hoje.
Porque também foi uma discussão permeada por questões religiosas, de pauta de costumes, né? Por pauta moral. Que, infelizmente, né, as pessoas... Algumas pessoas, claro, a gente não pode generalizar, que quando se fala de educação sexual, acho que vai incentivar o sexo. E não é absolutamente nada. É o contrário, é o oposto disso. Sim, né? É o oposto, é o cuidado. Respeito ao seu próprio corpo, né? Não, respeitar o outro, né? Você é. pode ver que a questão do estupro aumentou. Sim, infelizmente. Inclusive de vulnerável. Ou a gente Vulnerável. deu visibilidade, Eu acho que né? as denúncias... Não, As denúncias também, as duas opções, né? Mas é. antigamente, eu acho que hoje os jovens, eles não têm essa consciência que nós, jovens, tínhamos antes. Né? De conhecer o corpo do outro. Respeitar, né? De respeitar o corpo. Então, eu acho que falta isso, né? Essa informação, esse diálogo. Você vê crianças de 13 anos estuprando bebês, né? É uma coisa insana, que na minha cabeça não cabe, não entra. E que é um ciclo cíclico mesmo, né? Um ciclo mesmo de violência, né? Sim. Porque assim, essa criança muito provavelmente foi violentada, Foi exposta à violentada. violência, foi... Então, Como ela teve vulnerabilidade, conhecimento sobre né? isso. É. De que forma isso chegou forma até ela ela? aprendeu porque a gente como, entra é em outros comportamento debates, né? aprendido. Não, e aí não né? acaba, Então, né? Uma coisa vai puxando a outra, você vê? Mas você vê, né, por isso que é tão importante falar sobre todos os assuntos. Sim. E a dignidade menstrual nos fez refletir sobre tudo isso, né? Sobre Tudo isso. essa discussão, mas especialmente sobre informação, sobre educação. E nesse sentido, Mariana, eu queria que você contasse pra gente, assim, né? Você estar aqui conversando com a gente sobre esse assunto já é muito importante, porque é um sinal que esse assunto está em pauta, né? O que está sendo mobilizado, o que está sendo movimentado, né, nesse sentido, tanto da dignidade menstrual e dessas informações na rede municipal. até quando a Marcela traz essa questão, sinto falta disso, eu ia fazer a defesa da escola. Aí eu falo, olha, poxa vida, gente, tá lá, porque assim, olha, não é fácil, eu acho que com toda essa, né, toda essa pauta aí dos costumes, claro que tem uma pressão gigantesca sobre a escola, porém eu não vejo que a escola se exima dessa responsabilidade, acho que bem pelo contrário. Eu acho que é onde ainda a gente formalmente trata disso, né? Agora, pensando na questão, e é uma pauta, claro, da secretaria, é uma pauta das escolas, o conhecimento de toda forma, né? A gente tem a responsabilidade com isso, né? Com nossos alunos e alunas, e então eu entendo que isso continua acontecendo. Talvez do jeito que a gente... Claro que cada escola de um jeito, cada professora aborda de um jeito, cada turma reage de um jeito, mas isso continua acontecendo. E a secretaria tem a preocupação aí, a gente vem tratando, claro que muitas vezes, como você disse, o passo que a gente dá é muito mais lento do que o que a gente gostaria, considerando ainda, né, uma secretaria grande, volume de compra grande, uma toda essa cidade grande, né, tudo toma uma preocupação, né, de metrópole mesmo, mas a Secretaria de Educação especificamente a gente está organizando esse processo de compra do absorvente. Que bom. Claro que junto com isso, a gente queria pensar em todo esse contexto da higiene, do lencinho, né? Nesse primeiro momento, não sei se é possível, mas é uma pauta que está em discussão. A outra questão, claro, que também a gente traz é do absorvente reutilizável, que é também uma desconstrução, né? Nós vamos ter que desconstruir muito. Tudo que foi construído em relação à propaganda, absorvente, enfim, a quantidade de lixo que é gerada. Acho que nós vamos ter que olhar para tudo isso. Entretanto, nós estamos nesse primeiro momento pensando em acudir a necessidade. Entendi. Depois fazer essa discussão, dessa desconstrução de cultura mesmo, desse absorvente que pode ser reutilizável, considerando que essas meninas vão ter que ter água para lavar, sabão, né, que tem que estar limpo, porque senão você corre o risco de ter uma infecção, né, para tirar aquele... Não é qualquer sabão, né? Não é qualquer sabão, não é qualquer água. Então, tem toda uma questão aí que vem junto. Eu penso que nós temos que fazer as coisas em paralelo e simultaneamente o tempo todo. Então, assim, essa discussão... Claro que a secretaria oferecendo absorvente, eu acho que já é um grande avanço. As escolas fazem isso, mas acho que a partir essa ação da secretaria, eu penso que é um grande avanço em relação a essa questão da dignidade menstrual.
E aí a gente trazer para a pauta essa discussão desse absorvente reutilizável, pensando numa questão mais sustentável. Então fica como dica aqui, pensar na possibilidade de vestiários nas escolas, banheiros com ducha, sabe? Eu Isso acho que tudo também a gente vem dá outras trazendo essa possibilidades, discussão, dá outra possibilidade. Assim, eu estudei numa escola onde havia vestiário, né? Até porque a gente jogava vôlei, jogava futebol, então havia um espaço ali, era um banheiro enorme, mas havia pelo menos 4 duchas, então assim, ajudava muito. E por fim, tinha uma galera mesmo que a gente sabia que tomava banho na escola, então a gente ficava vigiando a porta para dar tempo de tomar banho, se vestir, então assim, auxilia muito. A diferença é que faz um chuveiro, gente. Pois é. E uma ducha, né? Hoje a gente fala duchinha, a gente vem discutindo. Porque, isso. claro, gente, vocês podem imaginar que uma duchinha no banheiro de uma escola é um frisson. Né? Então pensem, tudo que pode ocasionar uma duchinha no banheiro de uma vocês escola. vejam, né, o quanto, de fato, pensar em política pública é um desafio. Sim, É um desafio necessário, precisa ser encarado seriamente, mas é um desafio. Isso, Sempre é um existem desafio. Muitas questões que precisam ser analisadas. E é né? tudo, e é isso que eu falo, gente, é pedagógico, porque eles vão abrir a ducha, vão molhar o banheiro, a gente vai dizer 1, 2, Mas 10, é a 100 novidade, vezes, mas né? isso. É a mas novidade. como o próprio absorvente está à disposição ali em cima da pia. Justamente. Um vai pegar, vai jogar, como era a questão do papel higiênico, que a gente sabe que tinha escolas até eles entenderem que eles estão sendo acolhidos. Exatamente, cuidados. Cuidados. É respeito Isso, com aí eles, passam né? a zelar por Exatamente. aquilo, né? Mas a gente vem também pensando nessas tem, questões, sim. da duchinha do banheiro, né? A secretaria está olhando aí para a construção de novas escolas, pensando isso. E é uma das questões, olha, duchinha do banheiro. Né? Mas tudo é lento, mas a gente chega lá. Enquanto isso, quem sabe a gente consegue organizar um kit de higiene, né? Vamos pensando junto aí o que a gente... Vamos pensar fazer. nas informações, que isso já acalma o coração. Né? Bastante. Já nos ajuda bastante. E como eu imaginava, o nosso papo rendeu absurdamente. Então eu vou pedir para vocês fazerem suas considerações finais, por favor, Renata. Eu agradeço muito, acho que é sempre válido, é isso, a gente tem que estar aberto para o diálogo, né? Eu tô aqui também no papel de desconstruir a psicologia, eu acho que a psicologia tem que ser pé no chão, tem que ser social, tem que estar na periferia, tem que estar no acesso a todos, a todas e todes. E eu agradeço muito. Agradeço vocês também. Tá aqui com a Marcela, né? É isso. É somar, é para somar. Muito bom, Gratidão. Obrigada. Eu também agradeço e já quero deixar um convite para Mariana. Eu vou, hein? Não, leve a gente nas escolas. Com certeza. Nós também estamos aí para ajudar a construir uma política pública com ações afirmativas, que é o que precisa, diretamente ligada às periferias. Eu, como ativista social, e muitas mulheres que estão nas comunidades, que agregam, né, e que fazem o dia a dia diferente. Então, contem com a gente, nós estamos aqui para somar. A Rê também, incrível, mais uma mulher negra, né, assim como outras, que estão aí nessa luta, nessa labuta, né? Obrigada pela viu? presença. E você, Mariana? Não, eu queria agradecer muito, assim, a Lília, a vocês, né, por esse momento tão bacana, assim, tão feminino, né, tão descontraído, e, assim, acho que tão solidário, né, porque eu acho que é isso, acho que a gente tem que olhar desse lugar de mulher, né, claro que nós estamos falando aqui, se nós estamos aqui é porque a gente já tem uma condição muito privilegiada, né, a gente está tratando da informação, nós estamos aqui nesse calor de 40 graus hoje em Campinas, nós estamos no ar-condicionado, bebendo água, quer dizer, e quanta gente, né, quantas meninas, quantas mulheres não estão aí, né, no ônibus, sem absorvente, então acho que assim, acho que a gente tem que provocar um pouco também esse lado sensível do humano, né, acho que você olhando aí para a questão da psicologia, então acho que assim, a gente pensar junto o que a gente pode fazer para que a gente tenha uma sociedade mais digna, né, e assim, respeitosa com essas mulheres aí, mas adorei, agradeço, também já tem outros convites para fazer. Ai, que bom. Não vão se livrar de mim, Eu Lília. adoro quando esse programa rende pra depois, eu Fala adoro. sério, Lília, fala para elas, não vão se livrar de mim, não estão vão. perdidas agora. Mas estão bem acompanhadas, estarão bem Que acompanhadas. bom, que bom. Vamos juntos construir uma ponte entre isso. solidadas. Pontes, exatamente, muito bom, meninas. Eu agradeço muito vocês, todas maravilhosas. Acho que falei no começo e repito.
jeito. É conversando que a gente se entende mesmo e a gente precisa falar sobre todos esses assuntos. Com certeza. E eu agradeço a você que acompanhou mais um episódio do nosso podcast, Vamos Conversar. Semana que vem a gente volta com outro tema. Fique com a gente, acompanhe a Educa TV também pelas redes sociais. Obrigada e até semana que vem. Educa TV apresentou Vamos Conversar? Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.